Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos resolver as atividades do PET volume 5, sétimo ano, semana 2. Unidade temática, álgebra, objeto de conhecimento, problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Habilidades, identificar grandezas diretamente proporcionais e identificar grandezas inversamente proporcionais. Conteúdos relacionados, organização de dados, tabela. O objetivo das atividades dessa semana é identificar grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, pessoal, vamos para as atividades da semana 2. Atividade 1. Os organizadores de um show de música fizeram um estudo e elaboraram um quadro para mostrar os efeitos que o preço do ingresso poderia causar em relação à arrecadação, despesas com segurança, quantidade de público presente e número de funcionários necessários. Então, aqui nós temos um quadro onde nós temos preço do ingresso, nós temos previsão de arrecadação, previsão de despesas com segurança, previsão do público presente, número de pessoas e previsão do número de funcionários. Qual dessas grandezas é inversamente proporcional ao preço do ingresso? Então, vamos lá então, vamos voltar aqui. Então, preço quer saber despesa inversamente proporcional. O preço do ingresso nós temos de R$ 30, R$ 60 e R$ 90. A previsão de arrecadação, todos eles é de 360 mil. A previsão de despesas com segurança, ó, nós temos 5 mil, aí caiu para 4.500, depois caiu para 4 mil. Então, olha, a previsão de arrecadação não pode ser inversamente proporcional porque ficou igual para todos, ó. Todas são iguais. A previsão de despesa com segurança, olha, teve uma redução. Conforme vai aumentando o número de ingressos, houve uma redução de despesa com segurança. Mas também não foi proporcional, olha. Aqui eu tenho 5 mil, aqui foi para 4.500, aqui foi para 4 mil. Então não foi proporcional aqui, olha. Aqui eu tenho R$ 30 o ingresso, ele passou para R$ 60. Então aumentou o quê? R$ 30, dobrou o preço, né? Então, de 30 para 60 dobrou o preço. E de 30 para 90, triplicou, olha. Foi para R$ 90 e era 30, então triplicou de preço. Então, não é despesa com segurança. Previsão do público presente, número de pessoas, olha. Nós temos 12 mil pessoas para um ingresso quando custa R$ 30. Nós temos 6 mil pessoas quando o ingresso custar R$ 60. Nós temos 4 mil pessoas quando o ingresso custar R$ 90. Se nós formos analisar, olha, de 12 para 6, reduziu a metade, né? Mesmo que você tivesse dividido 12 mil por 2, caiu para 6. E aqui aumentou, ó, dobrou. E aqui o quê? Não foi? Não dividiu ao meio? Como se fosse dividido por 2? É como se eu fizesse 30 vezes 2, deu 60. Se eu pegar 12 mil dividido por 2, deu 6 mil. Vamos ver com o próximo. Ó. Se eu pegar 30 vezes 3, deu 90, certo? Se eu pegar 12 dividido por 3, eu encontrei 4 mil. Então, previsão de público presente, sim, é inversamente. Por quê? E tá, olha, em vez dela subir igual aqui, olha, aqui tá subindo, olha. 30, 60, 90. Aqui está diminuindo, 12 mil, 6 mil, 4 mil. Então, é uma grandeza inversamente proporcional, porque ela está ao contrário, está inversamente. Vamos olhar o último, previsão do número de funcionários. 50 caiu para 40, caiu para 30. Também foi a mesma coisa de segurança. Houve queda, sim, mas não foi proporcional. Então, a única que não sobra, a resposta vai ser o quê? Previsão de público presente. Então, vamos perguntar de novo. Vamos se perguntar, olha, qual dessas grandezas é inversamente proporcional ao preço do ingresso? Então, a resposta certa vai ser público presente, né? Então, vai ser a letra C, público presente. Atividade 2. Amanda e Carla compraram juntas um pacote de bala com 120 unidades. O valor total das balas foi dividido da seguinte maneira. Amanda pagou R$ 3,00 e Carla R$ 6,00. Como podemos ajudá-las a dividir as balas, sabendo que a partilha será proporcional ao valor que cada uma pagou? Então, Amanda pagou R$ 3,00
e Carla pagou R$ 6. Então, vamos fazer o cálculo proporcional a cada uma pela quantidade que elas têm. Então, no total, foi R$ 9 que elas pagaram. Amanda tem direito o quê? De 3, um total de 9. Então, 3 nonos. Vezes 120. 3 vezes 120 deu 360. Dividido por 9, eu encontrei 40. A Carla tem 6 em 9. Então, 6 nonos vezes 120. 6 vezes 120, 720. Dividido por 9, 80. Então, a Amanda ficou com 40 balas e Carla com 80 balas. Atividade 3. Em um trabalho de pintura das paredes de um edifício, várias grandezas interferem no prazo em dias necessário para sua finalização. A listagem mostra algumas dessas grandezas. Primeiro, número de pintores trabalhando. Segundo, horas trabalhadas por dia pelos pintores. Terceira, altura da parede a ser pintada. E quarta, largura da parede a ser pintada. Considerando que todos os pintores trabalham com a mesma eficiência e que não há outros fatores que interferem no ritmo do trabalho, as grandezas diretamente proporcionais ao prazo de conclusão da obra estão listadas com os números. Então, vamos analisar cada uma. Então, quer encontrar as grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos analisar cada um. Olha, primeiro, número de pintores trabalhando. Então, conforme os dias estão diminuindo, a quantidade de pintores aumenta. Se a gente tem muitos pintores, quanto mais pintores eu tiver, os dias de trabalho ela diminui. Então, eu tenho mais pintores, eu vou terminar mais rápido. Então, dias diminui, o número de pintores aumenta. Então, eles não estão do mesmo jeito, olha, diminui, aumenta. Então, é inversamente proporcional. Horas trabalhadas por dia pelos pintores. Conforme as horas tem mais horas trabalhadas, mais horas extra, diminui os dias, né? Então, ó, diminui os dias conforme as horas trabalhadas aumenta. Então, nós também temos, ó, diminui, aumenta, que é também inversamente proporcional. Terceiro, altura da parede a ser pintada. Então, o que acontece? Quanto maior for a altura da parede, mais tempo eu vou demorar, ou mais dias eu vou demorar. Então, dias aumenta de acordo com a altura da parede. Se é uma parede alta, vou demorar mais dias. Se é uma parede menor, mais baixa, eu vou demorar menos dias. Então, dias aumenta conforme a altura da parede. Então, é diretamente proporcional. Todos os dois aumentou. Aumenta, aumenta. Largura da parede a ser pintada. Então, quanto mais larga a parede for, mais dias eu vou precisar para terminar. Então, dias aumenta e largura da parede aumenta. Se aumenta, aumenta, diretamente proporcional. Então, qual que é a resposta? Nós temos pediu grandezas diretamente proporcionais, então nós temos a terceira e a quarta. Então, a resposta correta vai ser a letra D, que é a terceira e a quarta. Atividade 4. Considere esses problemas, entre eles apenas um envolve duas grandezas diretamente proporcionais. Então, diretamente proporcional, tem que estar diretamente ligado. Vamos lá. Problema 1. Ó. O prêmio de uma rifa seria distribuído entre 12 ganhadores. No momento da distribuição, apareceram mais 8 ganhadores legítimos. Que fração do prêmio cada um de todos os ganhadores levará? Então, já não está, ó, diretamente, ó. 12 ganhadores iriam receber o prêmio, apareceram mais 8. Conforme apareceram mais 8, pela mesma quantidade de prêmios. Então, não aumentou a quantidade de prêmios, conforme aumentou a quantidade de ganhadores. Então, não é diretamente proporcional. Problema 2. Para pintar todo o interior de um triângulo equilátero desenhado em uma parede, foram gastos 2 tubos de tinta spray. Então, para pintar um triângulo, gastou 2 tubos de tinta. Quantos tubos da mesma tinta serão necessários para pintar todo o interior de um triângulo equilátero cujos lados
mede 4 vezes o lado do primeiro triângulo. Então, aqui, quantas tintas? Olha, conforme o triângulo vai aumentando, eu também vou aumentar a quantidade de tinta. Então, o problema 2 é diretamente proporcional. Vamos analisar os outros dois. Ó. Problema 3. Toda produção de arroz de uma fazenda é embalada em 200 sacos de certa quantidade. Quantos sacos com 1/3 da capacidade dos primeiros são necessários para embalar o dobro da produção dessa fazenda? Você não percebeu que não está seguindo o mesmo ritmo? Então, você tem 200 sacos de uma certa quantidade. Você quer saber quantos sacos você precisará para embalar 1/3 da capacidade do primeiro. E depois o dobro da produção. Então, não seguiu a mesma linha de raciocínio. Então, não é diretamente proporcional. Problema 4. 3 máquinas, cada uma delas funcionando 4 horas por dia. Produzem 480 peças por dia. Quantas peças serão produzidas por dia por 5 máquinas iguais a essas, iguais às primeiras, cada uma delas funcionando 2 horas por dia? Então, vamos lá. 3 máquinas funcionando 4 horas por dia. Produz 480 peças. Aí, estão dizendo, quantas peças serão produzidas por dia? Olha, se eu aumentar para 5 máquinas, só que eu vou diminuir as horas de trabalho. Olha, não foi diretamente proporcional. Se eu aumentasse as horas da máquina e aumentasse as máquinas, ela seria diretamente proporcional. Porque de 3 máquinas para 5, eu aumentei. Só que de 4 horas, eu teria que pelo menos manter ou aumentar as horas. Eu diminuí. Então, não é diretamente proporcional, é inversamente. Então, o único problema que envolve duas grandezas diretamente proporcional é o problema 2. Então, vai ser o problema que envolve apenas grandeza diretamente proporcional é o problema 2, letra B. Atividade 5. Considere as afirmativas sobre uma loteria cujo prêmio é de R$ a ser dividido igualmente entre N acertadores, cabendo Q a cada um deles. Então, vamos analisar. Olha. Primeiro, fixando-se V, as grandezas N e Q são inversamente proporcionais? Olha, se eu fixar o V, que é o valor do prêmio, mas se eu tiver qualquer alteração no N, por exemplo, se o N de acertadores aumentar, o meu Q, ele diminui. Se o meu N diminuir, o meu Q aumenta. Então, ela é inversamente proporcional. Segundo, fixando-se N é acertadores. As grandezas V e Q são diretamente proporcionais? Então, se eu fixar o número de acertadores, mas eu alterar as minhas grandezas V, por exemplo, o valor do prêmio aumentou, mas o número de acertadores continua o mesmo. Então, o que vai acontecer? Se o prêmio aumenta e os acertadores continuam o mesmo, mas o meu valor que cada um vai receber também aumenta. Então, conforme aumenta o meu valor do prêmio, aumenta o valor que cada um vai receber. Então, é diretamente proporcionais. Também correto. Terceira, fixando-se que é o valor em reais que cada um vai receber, as grandezas V e N são inversamente proporcionais? Se eu fixar o valor do que é o valor que cada um vai receber, mas se eu alterar o valor de V ou o valor de N, ela vai se tornar inversamente proporcional? Se eu manter o valor de Q, eu vou aumentar o valor do V, que é o valor de prêmio, e manter o número de acertadores, eu não posso fixar o Q. Então, ela não é inversamente proporcional e nem diretamente proporcional. Quais dessas afirmativas são verdadeiras? Então, as afirmativas verdadeiras nós encontramos a primeira e a segunda, certo? Apenas 1 e 2. Então, é a letra A. Atividade 6. Entre as situações citadas a seguir, qual é a que apresenta grandezas inversamente proporcionais? Então, vamos analisar cada uma. Inversamente. Letra A. A quantidade de máquinas iguais em ação e o número de peças produzidas por ela. Então, nós temos aqui, ó, máquinas, a quantidade de máquinas. Se eu aumentar a quantidade de máquinas, eu aumento o número de peças que são produzidas por ela.
Então, a letra A não pode ser inversamente proporcional. Ela seria diretamente proporcional. Letra B. A quantidade de ovos e o número de embalagens iguais necessárias para guardá-los. Então, conforme a quantidade de ovos, quantos mais ovos eu tenho, mais número de embalagens serão necessárias. Então, são diretamente proporcionais também. Letra C. O tempo de viagem de um trem com velocidade constante e a distância a ser percorrida. Então, se eu estou viajando, se eu estou numa viagem que é com velocidade constante, a uma distância a ser percorrida, então conforme vai aumentando meu tempo de viagem, a minha distância vai acontecendo o quê? Vai diminuindo, mas está diretamente relacionados, né? Então também não é inversamente proporcional. Letra D. O tempo para preparar um terreno e o número de tratores de mesma capacidade de ação. Então, olha, o tempo que vai gastar para preparar um terreno e o número de tratores da mesma capacidade, olha, não estão relacionados. Ó. O tempo que eu vou gastar para preparar um terreno em relação ao número de tratores com a capacidade em ação não estão interligados. Então, não é diretamente proporcional. Essa grandeza é inversamente proporcional. Então, a resposta correta é a letra D. Então, pessoal, essas foram as atividades do PET volume 5, sétimo ano, semana 2. Eu espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima!